Olá a todos, e sejam bem-vindos ao canal Universo Profundo. Se você está interessado em vídeos incríveis sobre o universo, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu like para se manter atualizado. Quantos planetas o Sistema Solar pode ter? Nosso Sistema Solar tem 8 planetas, mas quantos planetas como Marte ou Júpiter poderiam orbitar dentro do nosso Sistema Solar sem causar danos à Terra? Quantos planetas cabem no Sistema Solar? Vamos descobrir. O que é um planeta? Para definir aproximadamente quantos planetas pudessem caber dentro do nosso Sistema Solar, devemos primeiro lembrar precisamente o que o planeta significa. Na astronomia, um planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela e é grande o suficiente para ter gravidade, o que lhe permite ter uma forma esférica. No nosso Sistema Solar, 8 planetas conhecidos orbitam o Sol. Cada planeta é único em seu tamanho, composição e condições ambientais. Por exemplo, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, enquanto Netuno é o mais frio e distante. Os planetas se formaram a partir do disco de gás e poeira que circunda a estrela que orbitam. Pequenos objetos se formam à medida que o disco esfria e se condensa, fundindo-se para formar planetas. A composição de um planeta depende da distância da estrela e da quantidade de materiais disponível no disco protoplanetário. Assim, se o disco tiver muitos materiais complexos como carbono, ferro ou zinco, o planeta resultante será rochoso, enquanto o disco de formação é composto principalmente de gases como hidrogênio e hélio, o planeta resultante será um gigante gasoso. Os irmãos menores dos planetas, os planetas anões. Embora seja coloquialmente, acreditava-se que a principal diferença entre planetas anões e os demais planetas é o tamanho, e isso não é verdade. A principal diferença entre um planeta anão e os demais planetas é que ele não é capaz de limpar sua órbita de outros objetos. Isso significa que um planeta não compartilha sua órbita com outros corpos celestes, como asteroides e cometas. Outra diferença é que os planetas anões não são os corpos dominantes em sua região. Isso significa que eles não são os objetos mais massivos e gravitacionalmente dominantes em sua região orbital. Por fim, os planetas anões são esféricos, assim como os planetas. Isso ocorre porque eles têm massa suficiente para que sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido de modo que adquira uma forma praticamente esférica, em equilíbrio hidrostático. Um planeta não colide ou passa muito próximo de vários objetos em sua trajetória ao redor do Sol, principalmente asteroides, ao contrário de um planeta que varreu completamente a sua órbita de qualquer outro objeto e não esbarra em nada durante todo o seu trajeto ao redor do Sol. Em 2006, a União Astronômica Internacional estabeleceu uma definição formal de planeta, que estabeleceu 3 critérios para que um objeto seja classificado como planeta, são eles: 1. Objeto deve ter massa suficiente para adquirir uma forma esférica devido à sua própria gravidade. 2. Objeto deve ter limpado a sua vizinhança orbital, ou seja, deve ter removido todos os outros objetos de órbitas semelhantes. 3. Objeto deve ter orbitado o Sol. Se um objeto não atender a esses 3 requisitos, não podem ser classificados como um planeta. Atualmente, existem 5 planetas anões reconhecidos pelo Sistema Solar. Ceres, no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Plutão, no cinturão de Kuiper, além de Netuno. Almeia, no cinturão de Kuiper. Makemake, no cinturão de Kuiper. Eris, no cinturão de Kuiper. Mas mesmo que não atendam à definição estrita de planeta, planetas anões são essenciais para a compreensão da evolução e diversidade do Sistema Solar. Quão pequeno pode ser um planeta? Com base nesta definição, a massa mínima de um planeta é de 5 vezes 1020 kg, ou um diâmetro de pelo menos 800 km. O tamanho de um planeta é determinado por sua massa e densidade. Quanto maior a massa de um planeta, maior será sua gravidade, o que o ajudará a adquirir uma forma esférica. A densidade de um planeta também desempenha um papel, pois determina a quantidade de material que pode ser compactado em um determinado volume. No entanto, alguns cientistas acreditam que este limite mínimo pode ser menor para objetos gelados, como os objetos da cintura de Kuiper.
Estudos sugerem que estes objetos podem atingir o equilíbrio hidrostático com tamanhos muito inferiores, entre 200 km e 400 km de diâmetro. Objetos menores que 800 km de diâmetro não têm massa suficiente para se tornarem esféricos por causa de suas forças de tensão. Esses objetos são chamados de asteroides ou planetas anões. Atualmente, o menor planeta do Sistema Solar é Mercúrio, com um diâmetro de 4.879 km. O que acontece com os objetos menores que 800 km? Os objetos menores que 800 km não são capazes de atingir o equilíbrio hidrostático e, portanto, não podem ser considerados planetas. No entanto, eles ainda podem ser corpos celestes interessantes e importantes. Muitos asteroides, por exemplo, são ricos em recursos minerais, como ferro, níquel e ouro. Eles também podem ser fontes de água e outros compostos orgânicos. Os planetas anões também podem ser interessantes para a exploração. Plutão, por exemplo, é um planeta anão que possui uma atmosfera, luas e um sistema de anéis. Vamos pensar primeiro nos menores, uma maneira de podermos colocar vários planetas orbitar ao redor do Sol sem que seus campos gravitacionais afetem a Terra é torná-los muito pequenos. Isso ocorre porque quanto menor é um planeta, menos massa ele tem, quanto menos massa tiver, menor será sua força de atração gravitacional. Dito isto, vamos lembrar que o segundo requisito para um objeto ser chamado de planeta é que ele tenha massa suficiente para ter forma esférica. A forma depende da composição do objeto e da força gravitacional que ele experimenta. Em geral, estima-se que um objeto precisa ter uma massa de pelo menos alguns décimos da massa da Lua para atingir a forma esférica. No entanto, esta é apenas uma estimativa aproximada, uma vez que a quantidade exata de massa necessária pode variar dependendo da composição e densidade do objeto, bem como a velocidade de rotação e outros fatores. Por exemplo, o planeta anão Ceres, que fica em um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, tem uma massa de cerca de 0,00015 vezes a massa da Terra, mas é grande o suficiente para ser esférico devido à sua gravidade. Em comparação, o asteroide Vesta, que é significativamente menor que Ceres e tem uma massa de apenas cerca de 0,00002 a massa da Terra, não é esférico devido à sua menor massa e gravidade. Isso quer dizer que se houvesse um objeto do tamanho de Ceres orbitando o Sol em órbita livre de asteroides, deveria ser estritamente classificado como planeta. Bom, já temos um tamanho mínimo, agora siga a distância. O que é a distância mínima na qual poderíamos colocar planetas do tamanho de Ceres? Esta é uma questão mais difícil porque os planetas nem sempre estão à mesma distância. Lembremos que as órbitas dos planetas ao redor do Sol não são circulares, mas elípticas, então às vezes eles se movem em direção e longe do Sol, mas eles também se aproximam e se afastam um do outro. A distância mínima em que os planetas podem ser separados depende de muitos fatores, como a massa, a velocidade orbital e a gravidade, perturbações de outros corpos celestes do Sistema Solar. Também deve ser considerado que os planetas às vezes se aproximam muito e isso não produz nenhuma mudança na Terra. Existem configurações orbitais específicas onde os planetas podem estar relativamente próximos uns dos outros. Por exemplo, durante um evento de oposição em Marte, a distância mínima entre os dois planetas pode ter cerca de 55 milhões de quilômetros quando a Terra está diretamente entre o Sol e Marte. Outra configuração próxima da Terra ocorre durante a conjunção inferior de Vênus, quando Vênus está entre a Terra e o Sol. A distância mínima entre os dois planetas pode ter cerca de 40 milhões de quilômetros. Em nosso Sistema Solar, esse é o mínimo de distância entre dois planetas, mas as coisas mudam se olharmos para outros sistemas solares. Ressonância orbital ou sincronização orbital. Isso é um fenômeno que ocorre quando dois ou mais corpos celestes estão tão perto, que a órbita de um afeta o outro. Descobriu-se que vários sistemas planetários têm planetas com órbitas sincronizadas, especialmente quando os planetas estão muito próximos. Um desses sistemas é o sistema planetário Kepler 223, localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância de nós.
Kepler 223 consiste em 4 planetas de tamanhos semelhantes com órbitas quase circulares e são dispostos em uma cadeia. Os 2 planetas exteriores estão em ressonância orbital 4:3, o que significa que para cada 4 órbitas completas do planeta externo, o planeta interno completa 3 órbitas completas. Os 2 planetas internos do sistema também estão em ressonância orbital 4:3 cada, o que significa que, para cada 4 órbitas completas do planeta interior, o planeta exterior completa 3 órbitas completas. Acredita-se que este tipo de ressonância orbital seja devido às interações gravitacionais entre os planetas enquanto orbitam sua estrela hospedeira. Como os planetas interagem gravitacionalmente, eles podem transferir energia orbital, sincronizando suas órbitas. Este fenômeno também pode ser visto em nosso sistema solar nas luas de Júpiter, onde as órbitas de Io e Europa têm ressonância 2:1, o que significa que para cada 2 turnos Io completa, Europa completa 1. Por sua vez, Io e Ganimedes têm ressonância 4:1, e isto é, para cada 4 voltas que Io dá, Ganimedes dá 1. Júpiter e Saturno também têm períodos orbitais em ressonância 5:2. Isso significa que, para cada 5 voltas ao redor do Sol que Júpiter dá, Saturno dá 2. A sincronização orbital entre os planetas é dada pela sua proximidade, tamanho e massa, portanto, quanto mais significativa for a massa e a proximidade dos planetas no sistema solar, maior será a probabilidade que eles estão sincronizados. Sabendo disso, o número de planetas no sistema solar dependerá principalmente de seu tamanho e distância. O tamanho mínimo poderia ser semelhante ao do planeta não Ceres e a distância mínima seria entre a Terra e Vênus, que é de aproximadamente 40 milhões de quilômetros. Suponha que sejam planetas menores como a Terra ou menores como Plutão ou Ceres. Nesse caso, poderão caber uma grande quantidade, considerando que em nosso sistema solar, existem pelo menos 20 objetos que têm tamanhos semelhantes aos de Ceres, especialmente os satélites naturais dos planetas gasosos. É impossível calcular um valor exato. Mas, é possível determinar que caberia pelo menos o dobro de planetas que existem atualmente em nosso sistema solar, sem sua força gravitacional interferindo nas órbitas de outros planetas. E se removêssemos os gigantes gasosos e os substituíssemos com mais planetas rochosos menores, caberia ainda mais, já que os planetas rochosos são muito menores. Então um sistema solar com até 30 pequenos planetas rochosos poderia existir sem nenhum problema, embora até agora nada parecido com isso foi descoberto. Quão grande pode ser um planeta? Se formos para o outro extremo, também existem limites de massa no lado dos planetas gigantes, embora neste caso os limites entre o que é e o que não é planeta não sejam tão claros. A União Astronômica Internacional estabeleceu em 2006 que o limite de massa de um planeta é 13 vezes a massa de Júpiter. Este valor foi estabelecido porque foi calculado que, uma vez atingido ou excedido esse limite de massa, o planeta começaria a ser esmagado pela gravidade, o que faria com que os átomos do núcleo se fundissem e então se tornassem uma estrela. No entanto, anos mais tarde, quando descobrimos exoplanetas massivos, encontramos exoplanetas igual ou maior que Júpiter, que orbitava extremamente próximo de sua estrela. Esses planetas foram classificados como Júpiteres quentes ou porque suas temperaturas superficiais são frequentemente quentes, escaldante, muitas vezes excedendo 1000 graus Celsius. Ou seja, esses planetas têm temperaturas idênticas às anãs marrons. As anãs marrons são um tipo de estrela fracassada, ou seja, um objeto subestelar que está localizado na fronteira entre estrelas e planetas, uma vez que eles têm uma massa mais significativa que a dos planetas, mas não atinge a massa necessária para iniciar a fusão nuclear em seu núcleo, o que os impediria de se tornarem verdadeiras estrelas. Esta classificação foi criada porque queriam implementar uma forma de dividir a fronteira entre planetas e estrelas, mas então, e os Júpiteres quentes? Eles são gigantes gasosos, ou são anãs marrons? Ainda não está claro nem para os astrônomos. Como podemos ver, a classificação do que é, e do que não é planeta, não é clara quando analisamos os limites máximos, e isso é importante se quisermos encher o nosso sistema solar com planetas massivos como Júpiter ou anãs marrons.
não haveria lugar para tantos, só poderíamos colocar 2 ou no máximo 3 planetas como Júpiter. Antes a órbita de um interfere na outra, e isso causaria uma atração gravitacional em que acabariam colidindo e se fundindo em um único objeto, possivelmente formando uma estrela. No universo, existem exemplos de sistemas estelares onde 2 ou mais destes objetos podem orbitar silenciosamente sua estrela hospedeira. Mas, embora as distâncias entre cada planeta sejam enormes, nosso sistema solar é relativamente pequeno em comparação com outros. Não poderia haver tantos gigantes planetas como Júpiter sem sua imensa atração gravitacional colocando em risco a vida na Terra. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para se manter atualizado.